Pronto, gravando, pessoal. Então, vocês, o Nicolas já fez, o Ícaro também já fez, boa parte, Gamarra está fazendo também, né, Gamarra? As práticas de trabalho docente estão concluindo a licenciatura, e a oficina de ensino, qual que é o lugar dela nesse processo todo, né? Vamos pensar assim, nas práticas de trabalho docente, agora, vocês fazem aquelas experiências de aproximação com as escolas, vão fazer o estágio supervisionado docente, né? Fazer as regências, primeiro, lá na PTD1, vocês acompanham o cotidiano escolar, pesquisam sobre a escola. Na 2, o foco tem sido o currículo agora, né, os livros didáticos, toda a discussão sobre a história do ensino de sociologia, também a discussão do contexto político, enfim, o ensino de antropologia, discussão sobre o ensino de ciência política, direitos humanos e sociologia, né, também uma discussão sobre história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, e o ensino de sociologia, como é que tem essa interface toda. Então, são discussões que vocês fazem na 1 e na 2. Na 3, vocês acompanham o cotidiano de um professor do ensino médio, fazem uma entrevista com ele e vão acompanhando uma turma também, produzem um diagnóstico de uma turma, e ao fim desse processo, pensando no professor, na turma que vocês estão fazendo o acompanhamento, vocês produzem um pequeno plano de ensino, com os planos de aula. Então, a gente estuda como fazer um plano de aula, como fazer um plano de ensino, uma unidade. Aí, depois que essa unidade está pronta, lá na prática 4, vocês vão à sala de aula, realizar essa unidade, esse plano de ensino. Nosso sonho na Irapuã, hoje em dia, é que cada aluno lá na PTD4 realize pelo menos 10 aulas no ensino médio. 10 aulas que são planejadas desde lá atrás, na prática de trabalho docente 3. 10 planinhos de aula dentro de uma unidade, né, já vai chegar com um acervo bacana. E dessas 10 que nós, professores, possamos acompanhar pelo menos uma ou duas em sala de aula com o estudante lá na escola. É isso que a gente quer fazer. Inclusive, para fazer jus à ideia de que a prática 4 é a regência. No momento em que você assume a sala de aula e põe em prática o que você está aprendendo. Exatamente. Ali é o estágio supervisionado mesmo, né? Assim, com regência. E aí, o que acontece? A oficina de ensino, o lugar tradicional dela é paralelo à prática de trabalho docente 3, que é o momento em que vocês estão desenvolvendo os planos de aula. Então, já fizeram aquele mergulho na escola e começam a produzir os planos de aula, começam a produzir os planos de ensino. E o que se faz aqui na oficina de ensino? Aqui se faz o para-além, ou que está à margem dessas discussões, né? Se exercita, na verdade. Claro que tudo isso tem uma discussão central, que é a discussão, tanto nas PTDs como na oficina de ensino, que é a discussão sobre como pensar, como fazer, como produzir mediações entre os saberes especializados das ciências sociais e os saberes escolares, né? Como se ensinar sociologia para a educação básica, ou para além da prática acadêmica ou da prática de pesquisa, né? Você ampliando um pouco o nosso espectro, né? A gente tem a escola como lugar central, mas a gente pensa na relação, né? Nesse procedimento de se ensinar e se aprender sociologia. Então, aqui, a oficina de ensino é uma disciplina muito prática, ela tem uma carga horária, né, maior até do que as outras disciplinas, porque ela é uma disciplina para que nós exercitemos aqui com vocês o desenvolvimento de materiais didáticos, de artefatos didáticos e de práticas pedagógicas especiais, que vão servir para vocês como um acervo. Ao fim aqui do processo, vocês saem com um acervo de recursos que vocês vão produzir, vão trocar entre si, que nós vamos debater. Então, a oficina é um espaço para isso. Por isso tem esse nome de oficina mesmo, né? Nós estamos fazendo valer o lugar de se produzir, de se fazer, de construir. E a nossa disciplina em especial, nessa edição, vai contar com 7
eu vou começar a passar aqui a tela, porque vai ficar mais fácil de demonstrar, né? Essa nossa edição em especial vai contar com 7 oficinas. Cadê? Ah, tá aqui. Desculpa, gente, eu estou perdido aqui nas minhas 2 telas. Uma tela aberta, pronto. Deixa eu abrir aqui. Já está aparecendo? Não. Ainda não, né? Aqui. Pronto. Bem, esse aqui vai ser o nosso programa. Está em finalização. Assim que tiver com tudo revisadinho, nós vamos mandar para vocês via SIGA. Tem o Google Classroom também da disciplina. E o professor Domingos criou um grupo de WhatsApp aqui para a gente ter uma comunicação mais fluida também, da própria turma, né? Tem um para o diurno, outro para o noturno, só para a gente se comunicar de modo mais rápido. E vocês já receberam convite para o Google Classroom da turma, onde nós vamos colocar os textos, colocar a ordem das aulas, dos encontros, das atividades que vão ser desenvolvidas. Vocês vão receber também via SIGA. E, Nicolas, você tinha me perguntado no e-mail, que ali está constando o horário do diurno, né? Mas, na verdade, foi porque eu coloquei ali, mas não era nem para ter colocado o horário, porque o Google Classroom vai ser um só para as 2 turmas. A ementa e o programa são idênticos. O que vai ser diferente? Os nossos encontros práticos, de fato, são, na verdade, cada oficina é dividida em 4 momentos, e nós vamos, desses 4 momentos, 2 deles são síncronos. Na verdade, 3, mas 2 com esse encontro específico no horário do noturno, e esses encontros síncronos vão ser personalizados, né? Lembrando que esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui não é educação à distância, é um ensino remoto emergencial, e esse ensino remoto, a gente está tentando fazer o mais próximo possível do que seria a sala de aula, por isso essa relação mais próxima, professor e aluno. E aqui numa proporção, né, Ícaro, que você mencionou, muito grande, né, muito privilegiada, de 3 professores. Então, pensa que vocês vão estar aí sempre acompanhados. Mas nós não vamos estar os 3 juntos em todos os momentos. Agora, já começando a responder a tua pergunta inicial, né? Então, como nós temos 7 oficinas, cada oficina vai ser coordenada por um de nós. E em algumas, 2 podem estar juntos, em outras, só um de nós, e somente hoje, nesse momento de apresentação, e provavelmente lá no final, que nós vamos estar os 3 juntos para trabalhar com vocês ao mesmo instante. Isso é interessante para nós, né, pelo menos eu considero assim, porque é um momento, assim, de experimentarmos também perspectivas diferentes, né, o Domingos chegando aqui para integrar com a gente na área de ensino, assim, um presente muito, muito, muito valioso para nós, né, porque vem ajudar a pensar coisas novas. A primeira vez que eu estou fazendo uma parceria com o Irapuã, então eu também, assim, estou muito, muito feliz, assim, com a possibilidade de estar com esses 2 titãs aqui comigo, trabalhando nessa disciplina com vocês. Vai ser muito legal fazer isso nesse esquema. Então, cada um de nós vai cuidar de uma oficina, a gente vai pensando junto, né, mas cada um vai puxar. Alexandre. Oi. Deixa eu fazer uma parte já. Já faz, já. Então, gente, excepcionalmente, hoje, eu não vou poder ficar com a turma muito tempo. Vou já ter que sair. Eu oferto uma disciplina que começa daqui a 15 minutos e que vai terminar daqui ao final do mês, né? Então, eu só vou poder participar das aulas da segunda-feira lá para o final de maio, tá certo? É por isso que, exatamente, eu vou pegar as oficinas mais do final. Então, eu estou aproveitando já para praticamente me despedir de vocês hoje, tá certo? E aí, se vocês me permitem, vou fazer uma apresentação rapidez aí de mim, e queria saber, Alexandre, se eles podiam fazer deles, para mim, pelo menos, ter uma ideia de quem são.
Ótimo, Domingos, me perdoe, eu tinha esquecido completamente, meu amigo, desculpa, é verdade, Domingos vai sair agora, daqui a uns 10 minutinhos, então converse, vamos falar de vocês rapidinho, né, e Domingos também, desculpa. Não, imagina. Então, eu sou o Domingos, né, professor Domingos Abreu, aí do departamento, estou aí já desde 2000, então, gosto muito de dar aula, gosto muito de pesquisar, gosto muito de orientar, e sempre fui um admirador aí da licenciatura, né, por isso agora resolvi me engajar mesmo na sala de aula, né, na sala de aula da licenciatura, né, apesar de não ter feito eu mesmo uma licenciatura, né, por isso também da dificuldade que eu tive sempre de vir para cá, por conta da impressão que eu tinha de incompetência para trabalhar com essa dinâmica. Mas comecei já no semestre passado e estou gostando muito da parceria aí com o Alexandre, e Pirapões já conheço de outros carnavais, né? Então, eu espero que eu possa transmitir para vocês um pouco do que eu conheço e aprender com vocês, né? O que vocês conhecem também, com os dois colegas e com os colegas aprendizes, né? Para continuar aí na dinâmica que o Alexandre apresentou, com a qual eu concordo. Certo? Então, esse semestre também estou oferecendo uma outra disciplina que está vinculada à questão da educação, né? Eu vou fazer um estudo, uma optativa na sexta-feira à noite, sobre Bourdieu, mas voltado uma parte, pelo menos grande da disciplina, para a questão da educação. Certo? Vocês até vão ver aí no sistema, a disciplina chama Bourdieu e a educação, né? Então, assim, estou cada vez mais me interessando aí por essa dinâmica. É isso. Rapazes, apresentem-se, vocês. Opa, vou aproveitar que eu estou com a câmera ligada. Meu nome é Ícaro, sou estudante das Ciências Sociais desde 2017.1. Desde o começo fui bolsista da BIA, né, de iniciação acadêmica. Depois passei para o PET, na fase Uriban. Aí a gente deu o golpe institucional nele, colocamos Jackson. E depois, agora eu saí do PET e estou como bolsista do Jackson FIBIC, estudando as relações entre participação, ou o que eu chamo de desengajamento político institucional, e o que é que isso tem a ver com populismo, né? Que tanto se fala hoje em dia. Nunca fui muito ligado assim nas questões da licenciatura, por mais que seja uma pessoa que entrou na licenciatura, mas o Alexandre, o Williams, a professora Celina também, estão conseguindo trabalhar com muita graça isso na minha cabeça e me fazendo pegar gosto. E é isso, basicamente é isso. Tenho dado muito desgosto para o Jackson como bolsista dele e espero dar mais. Obrigado. Seguindo a ordem alfabética, Gamarra. Boa noite. Eu não estou com a câmera ligada porque minha internet está muito ruim. Eu não estou conseguindo ver. Acho que está quase todo mundo com a câmera ligada, mas eu estou vendo só o íconezinho. Tão ruim que tá. Mas eu sou estou no 7º semestre. Teoricamente, eu fiz a quebra de requisito, eu já fiz a prática 4, né, no semestre passado, e esse, teoricamente, é o meu último semestre, né? Estou tendo problema só com matrícula em Libras, mas acho que esse é o meu último semestre. E eu também nunca fui muito ligado na questão da licenciatura, mesmo sendo da licenciatura. Eu acho que foi realmente mais tomando mais conhecimento, mais gosto pela área, a partir das práticas mesmo. Prática com a professora Celina, o professor Alexandre e o professor Williams. E acho que é isso. Não tenho seguido no momento alguma questão na área também da educação, estou mais voltado para a área de pesquisa, por enquanto, e acho que é isso. Legal. Ótimo. Nicolas.
Oi, gente, boa noite. Meu nome é Nicolas, eu sou estudante do 7º semestre, né? Sou do mesmo semestre do Gamarra. Eu conheço quase os professores daqui porque somos do mesmo laboratório do APEC, né? Eu entrei nas ciências sociais querendo ser professor, né? Mas aí pelo meio eu descobri o APEC e comecei a estudar cidade e sociologia urbana. E aí sou bolsista da IRLS, então essa é uma temática que me envolveu muito, mas continuo aí nesses dois esquemas de tentar continuar na área da licenciatura, mas também apaixonado por pesquisa, né? É isso. Nicolas, você não se afaste de nós de jeito nenhum, porque o nosso sonho, eu já conversei com o Williams e com o Irapuã, é casar cidade e ensino, educação, viu? Vamos fazer aula de sociologia na cidade, tá? Bacana, obrigado, Gamarra e Ícaro também. Alexandre, nos apresentamos, né? Verdade, que delicado. Pode falar, Irapuã. Não, pode começar. Bem, então, desculpa, gente, eu vou falando, preciso desses toques mesmo, às vezes eu me atropelo aqui. Então, sou o professor Alexandre, sou um professor especialmente concursado para suprir as disciplinas da área da licenciatura no departamento. Então, eu e o Williams entramos em 2019 com essa grata missão, nós temos muito prazer, eu estou falando por mim, falo para o Williams também, a gente sempre acaba mencionando, né? Eu vi esses dias, a gente viu acho que foi no memorial de um dos colegas de vocês, que é o professor, como é que era? Alexandre Williams, o professor Williams Alexandre, já virou uma pessoa só. Mas, assim, tem sido muito bacana trabalhar com vocês, com o Irapuã, com todo o pessoal que nos recebeu aqui, tem essa vontade de, assim, aperfeiçoar o que já vinha sendo feito aqui, fazer essa integração com o PIBID, com o Prof. Sócio. Então, eu tenho trabalhado muito nessa área. Assim, aí tivemos a parceria com a Celina, com o Domingos, aí agora Irapuã na disciplina, então tem sido muito gratificante trabalhar nesse sentido. Vocês já sabem pelo sotaque que eu não sou cearense de origem, eu estou me convertendo, o coração já eu sou paranaense, sou formado na UEL, em Ciências Sociais, eu já tive a licenciatura, formei no bacharel e depois fui para a licenciatura, fiz aquele trânsito que muitos de vocês fazem, mas já na área de especialização, do mestrado, do doutorado, eu sempre pesquisei algo relacionado ao ensino de sociologia e vim atuando também como professor do ensino médio, onde eu fiz o meu campo de pesquisa também no doutorado, fui orientando da professora Eleise, depois da professora Simone, que são duas pessoas que a gente tem um bom trânsito aqui, né, Irapuã e a Dani também são colegas antigos, assim, mas antes de eu chegar aqui já conheci os dois por conta do trabalho, da produção na área, da contribuição, uma área que, como o Irapuã falou, né, antes era algo, e ainda né, em certa medida, pouco reconhecido, mas nós percebemos como o ensino da sociologia, o fenômeno da sociologia escolar, acabou induzindo uma grande produção de pesquisa no Brasil, né, mexeu com as formas de se pensar e de se fazer ciências sociais. E um bocado disso que a gente faz aqui, né, em outras disciplinas, na pós-graduação também. Então, é isso, pessoal. Eu tenho muito prazer em lecionar essa disciplina que já estava aqui quando eu cheguei, mas foi uma alegria danada poder participar da construção da oficina de ensino e poder estar com vocês nela. É minha favorita, viu? Não diga isso para os outros, mas é minha favorita. Bom, e eu acho que todo mundo me conhece, né? Acho que eu já fui professor de todo mundo. Sou professor Irapuã, né? Bom, é interessante dizer que eu não tenho licenciatura, viu, Domingos? Também não, nunca
Não fiz licenciatura, fiz bacharelado, mas por aqueles percursos do destino, desde a minha primeira atividade como professor universitário, eu fui trabalhar no campo da licenciatura, porque comecei a dar aula para os cursos de licenciatura, né, de pedagogia. E então, desde sempre, fui criando essa vinculação com a temática da educação, do ensino e tal. Né, e aí isso me acompanhou, né, toda a minha trajetória até aqui. E é aquilo que a gente já conversou um pouco com a turma da tarde, né, de que é muito curioso que o bacharelado não tenha essa carga didática, né? É muito estranho, porque você forma o cara para ser professor universitário sem ter carga didática, né? E aí acontece aquilo que vocês, alunos, sabem melhor do que ninguém, né? E pegar um professor que, bom, ele nunca foi formado para ser professor, né? E eu me incluo nisso, claro, né? Também, assim, se aprendi alguma coisa, aprendi no fazer mesmo e tal, porque não tive uma formação para isso. E assim, e é um prazer enorme estar aqui nessa disciplina com vocês, certo? Porque, de fato, como o Alexandre colocou, a oficina de ensino é uma disciplina diferenciada, porque é uma disciplina prática mesmo, né, para vocês porem a mão na massa, e isso dá muita dinâmica para a disciplina, torna ela muito interessante, vocês vão ver como é muito bacana, porque vocês vão poder produzir coisas e tal, e a gente discutir esses resultados, e vocês trocarem experiências e tal. E também é muito bom por estar dividindo ela com o Alexandre e com o Domingos, né, que é um prazer enorme, né. O Domingos eu conheço há muito tempo, né, Domingos? Antes do Domingos ser professor da UFC, né, ele já foi meu coordenador de pesquisa, numa pesquisa que a gente realizou, né, sobre juventude. Bem, eu sabia da pesquisa, não sabia que era antes de você entrar. A gente fez essa pesquisa, não vou dizer o ano não, né, Domingos, deixa para lá. Mas... Foi no século passado ainda. Foi no século passado ainda, acreditem. E aí, a gente... E aprendi muito com pesquisa com Domingos, a gente precisa dizer isso. Domingos foi uma escola, porque essa pesquisa foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive como sociólogo, e o Domingos estava lá coordenando a gente, e ensinou muita coisa da gente de pesquisa, e depois eu fui aluno do Domingos. Ele ensinou no mestrado em Sociologia, né, fui aluno do Domingos numa disciplina daqueles títulos genéricos, mas que a gente discutia, acho que era Bourdieu e Norbert Elias, você dividiu com César, né, também foi uma disciplina maravilhosa, fantástica, onde eu aprendi muito, porque eu nunca tinha estudado nem Bourdieu, nem Elias naquele momento, e foi fundamental, né. E agora tá aí, meu companheiro, meu parceiro aqui nas Ciências Sociais, é uma pessoa que eu admiro muito e estimo muito. E o Alexandre, né, chegando agora, mas a gente já se conhecia também antes, né, como ele falou, por esse circuito e aí isso é importante para mostrar para vocês, né, do circuito da discussão sobre ensino e sociologia que existe, né, dentro das licenciaturas. Então, a gente formou uma rede nacional de professores e pesquisadores que atuam nesse campo, né, que se congregam, seja no congresso da SBS, seja no congresso do ENESEB, né, que é o Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica, que ocorre imediatamente antes da SBS, a cada 2 anos. Né. Então, nesse circuito de pesquisadores e professores, né, nós temos as orientandas do Alexandre, né, a Eleise e a Simone, e aí por meio dessas trocas a gente conheceu o Alexandre, né, e depois a gente teve a sorte danada de ter vindo para cá, ter feito concurso, ter sido aprovado, né, e está aqui com a gente fortalecendo, né, e isso é uma vitória enorme, porque a gente lutou muito para que tivesse professores que são ele e o Williams, né, que foram professores que foram concursados para fazer, né, desenvolver essa área de ensino dentro do departamento, né,
Porque eu sou híbrido, né? Eu fiz um concurso que era metade área de ensino, metade sociologia, né? E aí você se dedica à metade, né? Fica uma coisa meio complicada. Então agora e a gente tem né, eles dois para fortalecer e a gente ganhou muito com isso mesmo, né? Porque eles trazem essa criatividade, essa perseverança, essa competência que eles têm, né? De, né, tornar essas coisas melhor. Eu acho que vocês são muito sortudos, né, vocês três aqui, porque já estão fazendo as práticas, né, da licenciatura e a oficina com o Williams e com o Alexandre, né, porque de fato uma melhoria de qualidade assim, muito grande, né. E eu acho que com isso a gente fortalece essa área, né, do ensino, né, e fortalece a licenciatura, porque efetivamente eu acho interessante vocês colocarem que tinha um pouco envolvimento, né, com a licenciatura, até chegar às disciplinas, né, da licenciatura propriamente dita, né, e isso mostra muito o que é o nosso curso, né? Nosso curso se pensa muito como bacharelado, se pensa pouco como licenciatura, e aí no final você é que de fato ele aparece, a gente está trabalhando para que isso não ocorra, né, para que desde o início você já tenha essa consciência, embora é um trabalho, claro, que é progressivo, né, aos poucos a gente vai avançando. Mas vocês vão ver como é uma área, de fato, totalmente apaixonante, né, porque a docência é um negócio fantástico e essa coisa de trabalhar com a escola, com o ensino médio, é uma coisa também fabulosa. E, além disso, também não é desimportante afirmar, é um ótimo mercado de trabalho. É o mercado de trabalho mais firme, mais seguro que nós temos para a nossa área de cientista social, é esse trabalho da docência na educação básica, né? Mesmo com a reforma do ensino médio, mesmo com a NCC, mesmo com tudo isso, os professores de sociologia estão sendo concursados. Obrigado, Domingos. Domingos, valeu demais. Próxima aula. Um grande abraço. Grande abraço. Vejam vocês que, né, houve o concurso, né, para professores agora, né, na educação básica, o governador, né, convocou, e foram quantos agora chamados? Foram mais de 100, não foi? Foram algumas coisas. O número específico, não. Eu disse isso um dia desse, cara, mas não estou me lembrando. É na casa dos 100 e poucos. E muitos daqui da UFC, né? Muitos daqui da UFC. Boa parte. Acho que é entre 100 e 20, uma coisa assim, né? Então são 100, 120 professores de sociologia agora empregados, né? Como trabalhando e tal no mercado. Isso é uma coisa fantástica. Ainda vai ter a segunda chamada, né? Que é praticamente o mesmo número. Então, bem, óbvio que a gente vai precisar fazer muito bem feito uma discussão agora sobre o reposicionamento do professor de sociologia nesse contexto do ensino médio. E assim, nós precisamos aqui, enquanto local de formação, trabalhar com vocês na perspectiva de que vocês tenham recursos para dar aula de sociologia e para dar outras disciplinas também, outros itinerários, né, que estão chamando agora, as eletivas, serem capazes. Gente, você pense no seguinte, o professor de sociologia tem que ter recurso hoje para dar uma eletiva de projeto de vida. Por que não fazer isso na perspectiva sociológica? Um projeto de vida não voluntarista, não empreendedor, mas sim um projeto de vida pensando de modo mais coletivo, pensando no reconhecimento das condições objetivas, da coesão social, enfim, elementos que podem ser buscados nas ciências sociais. Assim, professor de sociologia sair daqui assim com a capacidade de planejar uma disciplina eletiva com conteúdos de interesse da escola, que podem ser, sabe, isso é legal a gente começar a pensar, que eu acho que a oficina de ensino é um lugar muito, muito apropriado para isso também, por conta das atividades que a gente desenvolve aqui, não é mesmo, Irapuã? A gente pega o gancho aí, Alexandre, né, para dizer assim, do que é a natureza da disciplina, né? Porque, assim,
Bom, deixa eu falar aqui para nivelar, nesse caso vocês não saibam, né? Se souberem, me desculpe repetir. Mas hoje, na reforma do ensino médio, né, nós temos, a sociologia deixa de ser uma disciplina obrigatória para se tornar mais uma, né, dentre as que não são obrigatórias, né? Mas aqui no Ceará, em particular, nós temos todo um investimento do governo no ensino integral, e nas escolas de ensino integral você tem as disciplinas eletivas, né, que são disciplinas, como seriam as nossas optativas aqui, né, em que no contraturno você oferece disciplinas diferenciadas, que não são aquelas da carga horária, né, da carga padrão, né, matemática, português e tal, e com isso você complementa a carga horária sua como professor e a dos alunos também. E aí, nessa coisa, a sociologia ocupa um papel diferenciado dentro das disciplinas eletivas, né, porque a gente pode usar o nosso manancial de discussões, de temas e tal, para fazer grandes discussões. E assim, está acontecendo experiências incríveis nas escolas aqui no Ceará, porque os professores de sociologia estão pegando essas disciplinas e fazendo coisas bem interessantes, né? Aprofundando as discussões, porque a aula de sociologia continua sendo uma aula de 50 minutos, uma vez por semana. Então isso é muito restrito. Mas nas eletivas, você tem a possibilidade de discutir outras coisas, aprofundar e tal. E nas escolas profissionais, que também são integrais, você tem toda uma carga de disciplinas extras, como empreendedorismo, mundo do trabalho, projeto de vida, que podem e devem, né, ser assumidas pela sociologia, porque em vez de ser aquele estilo que o governo quer de formar para o empreendedorismo, aquela coisa meio coach, né, e tal, ao contrário, a gente subverte isso e faz uma discussão super interessante. Por exemplo, o pessoal da sociologia que está pegando, por exemplo, mundo do trabalho, pronto, faz uma disciplina de sociologia do trabalho, né, paralela à sociologia, né? Então faz toda uma discussão sobre o mundo do trabalho. Quem está pegando projeto de vida, e acho que o Alexandre depois pode falar até mais sobre isso, né, Alexandre? A partir de você ter uma discussão sobre isso, sobre como você pensar um projeto de vida para a juventude e tal, numa perspectiva sociológica. O Dilton entrou aí, né? Oi, Dilton, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós... Boa noite, professor. Obrigado. Olá. Então, assim, é uma forma da gente, de fato, ver que a sociologia ela pode ganhar mais espaço do que ela tem, né, dentro do currículo, né, tradicional. E, dentro disso, como era o que o Alexandre estava colocando, a gente tem a possibilidade, nessa disciplina aqui, da oficina de ensino, da gente dar para vocês, ajudá-los a desenvolver instrumentais, né, repertórios que vocês podem utilizar nas aulas de vocês. Também chegou aqui a Vitória. Oi, Vitória, boa noite. Seja bem-vinda. Estamos aqui apresentando de leve a disciplina, tá bom? Então, assim, vejam vocês que claro, dentro do currículo de vocês têm as disciplinas didáticas ministradas pela Faculdade de Educação, né? Então, eles têm essa expertise, né, eles têm essa formação pedagógica mais sólida ainda do que a nossa, para desenvolver essas habilidades com vocês. Mas a oficina de ensino é a disciplina estratégica que a gente tem para dar o nosso olhar, para dar a nossa cara nessa perspectiva prática, né, de como ensinar a sociologia. Né, quer dizer, fazer o que a gente chama de transposição didática, né, quer dizer, não é muito simples, porque, de fato, o estilo de curso e de disciplina que a gente desenvolve na sociologia termina sendo muito complexo, né, com o uso das teorias, de um recurso linguístico um pouco mais elaborado, mas a gente tem que traduzir isso para o ensino médio, e dar o diferencial, porque lá no ensino médio, esse aluno não é o mesmo aluno da universidade. Então, assim, você tem que, de fato, adaptar essa discussão, esse conteúdo, esse repertório, digamos assim, para ele, né? E essa disciplina, ela pretende contribuir com esse processo, para que vocês desenvolvam, né, toda uma série de instrumentais, né, estratégias,
práticas, didáticas, pedagógicas, que possibilitem vocês, né, fazendo usos mais criativos da sala de aula, né, dos livros, dos conteúdos, dos temas e tal. Isso, Alexandre, estou falando demais. Não, tá, então, eu acho que é isso mesmo, tá ótimo, é assim, né? Boa noite, Dilton, Vitória, bem-vindos. A Vitória é do diurno, mas não pôde ir de tarde, está vindo agora. E perfeito, Vitória, sempre que acontecer isso, não tem problema nenhum. Vocês também podem fazer o contrário, perdi no turno. Só que o diurno vai sempre acontecer antes, né? Então, isso pode ocorrer mais vezes no sentido contrário. Mas claro que a conversa já é diferente. Se depois vocês vão poder acessar lá no Google Classroom, que é um só para as duas turmas, as gravações. Se vocês quiserem, em algum momento, assistir do diurno, vocês vão ter acesso. E eles também aos do noturno. Mas sempre que a conversa, como uma conversa prática, ela é diferente, né? Sempre tem alguma coisa ou outra. Mas o essencial vai ser sempre passado nos dois. O Dilton ainda não conheço. Nós fizemos uma rodada aqui, antes de vocês chegarem, só para cada um falar aí quem é, né, em que estágio da formação está. E depois da gente apresentar aqui a disciplina, a gente passa um tiquinho para vocês, pode ser? Para vocês também darem um oi para a turma e para nós aqui, professores, que estamos tocando essa apresentação, tá bom? Beleza. Então, Irapuã, acho que vamos falar um pouquinho aqui de como é que vai funcionar a disciplina, né? Tendo em vista toda essa discussão que nós já estamos puxando aí nesse bate-papo. Dilton e Vitória, antes de vocês chegarem aqui, nós estávamos com o Domingos também, que é nosso parceiro. Nós estamos numa tridocência aqui, que é uma experiência nova para a oficina de ensino, mas que eu estou muito entusiasmado, porque poder dividir a disciplina com o Irapuã e com o Domingos, para mim, eu estou sonhando, né? É uma coisa muito legal. Vai ser, assim, muito bacana, porque nós vamos poder dividir bem as atividades, mas, assim, cada um de nós vai propor uma modalidade diferente de oficina, e já vamos falar sobre elas. Bem... Só um minuto, viu, Alexandre? Só para o Dilton e para a Vitória, o Domingos teve que sair porque ele tem uma disciplina na Universidade Federal do Paraná, que é modular. Então, nesse começo de semestre, ele está com essa disciplina lá, e então, né, ele fica complicado para pegar essa aula da segunda. Mas, como o Alexandre vai explicar agora, a gente organizou a disciplina em oficinas, de modo que a gente vai se distribuir nessas oficinas, né, e o Domingos depois vai poder participar sem nenhum problema, porque a disciplina lá também vai acabar. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, pessoal, quais são os objetivos dessa nossa disciplina aqui? A realização de oficinas, e nessas oficinas nós vamos produzir recursos didáticos, instrumentos de avaliação para o ensino de ciências sociais, sociologia na educação básica, práticas pedagógicas também, que proporcionam ao estudante de hoje, profissional de amanhã, dinamismo, criatividade e autonomia em sua prática docente, além do estabelecimento de troca e a produção, troca de um acervo didático-pedagógico. A ideia é que, ao fim do processo aqui, vocês saiam com 7 estratégias, materiais, ideias novas para aplicarem nos seus planos de ensino. São planos de ensino anuais, são para os 3 anos do ensino médio, são para um projeto que vocês estão dando aula, para um sindicato, para uma ONG, para o ensino superior. De repente vocês vão terminar aqui o curso, vão fazer um concurso, vão dar aula numa universidade particular. Enfim, as possibilidades são variadas, mas a ideia é que vocês, na oficina de ensino, produzam recursos, artefatos didáticos que saiam daquilo que vocês aprendem a fazer para o cotidiano das aulas, para o dia a dia das aulas, que tem uma trilha, tem um conteúdo. Aqui na oficina de ensino a gente faz os experimentos com recursos didáticos extraordinários, ou aqueles que correm à margem. É claro que, tanto na discussão sobre a construção de um plano de ensino do dia a dia, né,
como essa discussão, elas vão tocar nos pontos essenciais, que é aquilo que o Irapuan estava mencionando, que o Domingos também tocou, né, que é a mediação entre os saberes especializados das ciências sociais. Vamos descobrir os melhores, os mais eficazes, os mais interessantes modos de trabalhar com esses saberes especializados de tal modo que eles sejam partilhados com a maior quantidade de pessoas. Na verdade, ensino, educação é isso, né? Trabalhar e construir juntos, né, com as nossas turmas, com as turmas de vocês, no futuro, com seus estudantes, uma sociologia viva, uma sociologia que sirva para pensar a realidade, né, para todos, né, para todos que participam desse processo. Então, aqui é o lugar de produzir e experimentar. Então, é uma disciplina que tem uma grande carga prática, e vocês vão ter um espaço, um tempo para isso, dessa carga prática, e ela deve ser, e aí eu já chamo atenção para isso, é uma carga prática que deve ser, vocês devem prestar atenção para usá-la, utilizá-la de fato, porque é aí que está o essencial dessa disciplina, né? Nós vamos ter os momentos aqui de debater, de fazer a leitura dos textos, de debater em sala de aula, mas o essencial dela, na verdade, é esse trabalho de produção de vocês, né? Essa artesania de produzir os recursos que nós vamos propor. Então, pessoal, a disciplina, ela é organizada por meio dessas oficinas práticas, nas quais vocês produzem os artefatos e as práticas pedagógicas, e elas são feitas em 4 momentos. Cada oficina tem 4 momentos. Quais são esses 4 momentos? O primeiro momento é o momento de envio e leitura dos textos de referência. Quando eu falo textos, são textos mesmo, mas nós podemos trabalhar com vários outros tipos de recursos que nós aqui, professores, escolhemos, enviamos para vocês, debatemos depois, né? Então, sempre isso vai acontecer, nós programamos a disciplina para que isso sempre aconteça nas quartas-feiras. Quarta-feira é o dia que vocês já podem ficar esperando, vão ser disparados textos para vocês, recursos de uma oficina. Então, vai começar a oficina 1, então os textos da oficina 1 já podem se programar, nessa quarta vocês vão receber os textos de referência. Essa é uma atividade assíncrona, na quarta-feira. Por que a gente está chamando de assíncrona? Porque não tem um encontro específico entre nós. Vocês vão receber os textos, vocês podem falar com a gente, recebi, não está abrindo, não está abrindo. Se quiserem conversar sobre os textos, nós vamos ficar à disposição para isso. Mas esse momento, que é o momento agora da próxima quarta, é o momento que nós reservamos o tempo da aula para vocês lerem os textos. Então, se vocês conseguirem se organizar para fazer isso, é muito recomendável. Claro que vocês podem fazer no momento que acharem melhor, mas esse tempinho da quarta-feira, que não é um tempinho, é um bom tempo, na verdade, né, é para vocês tomarem os textos, fazerem as anotações, se prepararem para segunda-feira, porque vocês vão chegar na segunda-feira mais qualificados para a discussão, porque já vão ter lido os textos que nós passamos. E aí, na segunda-feira, nós temos, que é o segundo momento, nós temos o que eu estou chamando aqui de aula instrutiva. Por falta de um nome melhor, viu, Irapuan? Depois a gente pode pensar em algo para melhorar isso. Mas está ótimo. Tá ótimo. É instrutiva porque tem uma instrução sobre a atividade, não é instrução sobre os textos. Sobre os textos é mais uma reflexão, um debate, é um momento para a gente comentar aquilo que vocês já leram. E nós, nessa aula do segundo momento, que é o momento síncrono, nós lançamos para vocês uma situação, problema de sala de aula, do cotidiano, ou uma proposta teórica, didático-pedagógica, para que vocês realizem a atividade. Então, nesse segundo momento, nós passamos qual vai ser a atividade da oficina. E aí vocês têm uma semana para resolver isso. Só que no meio dessa semana, na quarta-feira, que é o terceiro momento, nós temos um momento reservado para a realização da orientação. Então, nós vamos trabalhar na quarta-feira com orientação. E essa orientação, o Domingos lembrou bem no momento da tarde, ela pode, eu não estou colocando aqui como uma atividade síncrona, mas ela pode ser síncrona, porque nós podemos, de fato, nos reunir nessa quarta-feira, mas essas reuniões tendem a ser individuais,
porque cada um vai estar desenvolvendo o seu trabalho, então a gente marca e pode conversar sobre o que vocês estão fazendo, né? Eu vou na quarta-feira, agora, da primeira oficina, eu vou lá no grupo do WhatsApp da turma, e eu vou, na quarta-feira, perguntar para cada um de vocês o que vocês estão pensando em fazer, como é que está a atividade, para saber. E aí, se vocês quiserem, a gente para e conversa individualmente sobre cada trabalho. E também é um momento, para além da orientação, né, é um momento também reservado para vocês elaborarem, para vocês trabalharem no que estiverem produzindo. E por fim... Oi? Pois não. Interromper, só uma dúvida. Tu pode ilustrar mais ou menos como seria essa situação, problema ou proposta de desafio didático? Se você já tiver um produzido, sei lá, não sei. Só para a gente ir sentindo assim como é que é. Posso. Deixa eu te mostrar aqui como foi no ano passado, por exemplo, no semestre passado. Aqui, olha, essa aqui foi uma oficina, não vai ter essa oficina nessa edição, uma oficina de mapas mentais. Então, o conteúdo é o que seria o primeiro momento aqui para nós, tá? Que é o lançamento dos textos. Então, nós lançamos os textos, aqui, ó, tinha um vídeo que fazia parte do conteúdo, um videozinho da sociologia animada, um artigo sobre a experiência de produção de vídeos para o YouTube, para o ensino de sociologia, mais um outro mapa, a discussão sobre o que é um mapa mental. Isso aqui também era parte do conteúdo, que eram textos de referência aqui, né, mas aí já faz parte da proposta, né? Então, aqui foi o momento do lançamento do texto. Aí nós tivemos a aula síncrona, que foi a instrução. Então, aqui foram debatidos, né, tá aqui gravadinho, a gente debateu os textos e foi proposta a atividade. A atividade ficou aqui no que a gente estava chamando de portfólio. Então, aqui, olha, como é que era? Você perguntou como é que seria, né, uma proposta de atividade. Vejamos essa aqui, ó. Tomando como referência as técnicas apresentadas por Tony Buzan e Alves Neto Silva, escolha um dos textos de referência e elabore um mapa mental com um roteiro para apresentação de uma aula de sociologia do ensino médio. Então, tinha uns textos aqui que são textos clássicos das ciências sociais, por exemplo, A Mercadoria, do Marx. Então, aqui, o que a gente estava pedindo nessa oficina? Para que vocês escolhessem um dos textos e produzissem um mapa mental, um mapa autoexplicativo ou uma animação que desse conta de contar aquele texto de forma, construindo um organograma, alguma coisa nesse sentido. Aí, aí nós tivemos, que seria o equivalente ao nosso quarto momento aqui, as apresentações desses mapas, que foram criados. Então, os mapinhas foram feitos, aí a gente recebe, discute, faz o trabalho na época. Deixa eu ver se posso abrir um aqui. Só ilustrar aqui, ó, não estou chorando, não. Vou abrir aqui da Lana. A Lana, será que dá para ver? Fica bem pequenininho, né? A Lana pegou o texto do Silvio de Almeida, né, e fez sobre o racismo estrutural. Ela preparou um quadro, veja, ela preparou um quadro aqui, ela fez, aí tem toda uma técnica, né, de se fazer num sentido, e vai abrindo as árvores, né, e depois isso vem junto com uma explicação, né, tem uma aula, aí aqui ela tem a estrutura que ela pensou para explicar, né, enfim. Isso é um exemplo. Deu mais ou menos para pegar a ideia do que pode ser. E esse aqui não foi uma situação problema. Esse aqui foi uma orientação, né? Ó, façam isso. Uma situação problema que vocês vão ter na primeira oficina de ensino, que vai ser a oficina do porquê ensinar ou aprender sociologia. Mas eu não vou falar agora da situação problema, não, porque senão é spoiler da oficina, né? Tem que ter um pouquinho de mistério na disciplina, né? Enfim, aí tem o quarto momento, que é a apresentação.
é indispensável esse momento da apresentação, viu, gente? Nós fizemos a experiência com e sem a apresentação aberta. Porque quando começou a pandemia, nós ficamos assim muito preocupados com os limites das atividades síncronas. Mas hoje a gente sabe que, olha, até onde dá para ir. E não dá para abrir mão desse momento da apresentação, ele é fundamental. Assim, mesmo que a pessoa não possa vir presencialmente no momento síncrono, porque está com problema de conexão, porque tem como enviar o material e enviar um áudio explicando, né? Isso tem acontecido nas nossas disciplinas. A pessoa não pôde apresentar, mas ela vai lá, prepara um áudio junto com o material e pronto, a gente toca o áudio na hora, conversa sobre isso, né? Mas se der para vir, nesse momento é o fundamental estar junto aqui, para a gente poder debater ali na hora, né? Isso é muito bom. Capuã. Porque explicando aqui para o Ícaro e para o restante, que assim, gente, a ideia, como o Alexandre está botando aí, são esses 4 momentos dentro de cada oficina, porque, de fato, como o título da disciplina diz, né, é uma disciplina prática, de fato, realizar oficinas. Então, a gente constrói aqui, né, e o Alexandre organizou isso aqui brilhantemente, assim, né, como de fato a gente faz esse fluxo de processos, né, de passa os textos, instrui vocês, instrui a atividade, né, tira dúvidas nas orientações e depois vocês apresentam, porque de fato é um percurso necessário para a gente ter essas apresentações e ter as discussões sobre essas apresentações, sabe? Então, assim, é uma coisa, assim, bem interessante, porque, de fato, põe vocês para colocar a mão na massa mesmo, né? E aí depois discute esses resultados. E esses resultados são muito bons, porque a gente já tem experiências, né? Já tem um acumulado de experiências né, das outras vezes que a disciplina foi ministrada, em que esse resultado é muito bom, sabe? Esse resultado é sensacional. São vocês criando coisas, né, que nos permitem refletir, desenvolver, discutir e tal. E aí, essa organização entre síncronos e assíncronos, né, é porque também, claro, dá trabalho, obviamente, né? Vocês vão formular esse material, essas atividades e tal. Então, vocês precisam de tempo para isso. E aí, esta disciplina, vocês devem ter notado, é a disciplina com maior carga horária no curso de vocês. Né? Justamente porque a gente precisa realizar essas atividades práticas, então a gente garante dentro da disciplina o tempo para vocês realizarem essas atividades. Né? Então, é o que a gente chama de tempo-atividade. Então, você precisa ler o texto, mas numa disciplina padrão, você lê o texto fora da disciplina. Aí depois chega na hora da aula, eu não li o texto, porque não deu tempo, porque eu tive que fazer tal coisa, teve outro trabalho, teve não sei o quê, né? E aqui a gente não tem como ter isso, porque se você não lê o texto, quebra o fluxo, e isso vai atrapalhar a maneira como você vai desenvolver a atividade na prática depois. Então, a gente garante a leitura do texto, por exemplo, dentro do horário da disciplina. Você tem aquela quarta-feira ali, você tem aquelas 4 horas, né, de atividade assíncrona para você se dedicar a ler, a estudar e a preparar esse material. Do mesmo modo, né, depois para você realizar a própria atividade, né, que aí entra tanto a questão né, do esclarecimento, tirar as dúvidas e tal, né, mas você gastar esse tempo realizando a atividade em si. Então, eu preciso fazer, como esse exemplo que o Alexandre colocou, você vai montar aquele quadro ali, você vai precisar de quanto tempo para montar aquilo ali? Você vai precisar de 2, 3, 4 horas para fazer isso, você faz isso dentro do horário da disciplina. Você está matriculado nela, você tem esse horário dela livre justamente para você realizar isso. E aí você realiza, de modo que na aula seguinte, na segunda-feira, quando tiver que apresentar e tiver todo mundo junto, você teve como produzir, né? E aí você traz esse material produzido. Ou seja, não é uma maneira de ficar pulando aula, esse tipo de coisa. É para garantir que você tenha tempo, né? E esse tempo, ele se converta nesse material que você está produzindo. Vocês vão ver, porque assim, parece estranho, porque não é uma maneira usual como se trabalha nas ciências sociais,
mas a gente já está trabalhando com essa disciplina há algum tempo, vocês vão ver como isso é muito bom, como essa organização permite efetivamente que vocês trabalhem de maneira mais concentrada, mais focada, e de fato consigam produzir, né, esse material riquíssimo, que é o material que a gente consegue apurar nessa disciplina. É mesmo, é mesmo. E legal, né, Irapuã, que, quer dizer, legal, o remoto não é legal, mas o que é interessante é que a gente já estava imaginando a disciplina assim na forma presencial. Claro que na presencial ela já poderia ser assim. Ela segunda a aula, a discussão dos textos, mas na quarta a oficina mesmo. A oficina ficaria na sala de aula, no laboratório de informática, quem quisesse vir presencialmente viria, os professores, claro, estariam na universidade, mas assim, legal sentar todo mundo ali. A gente já estava fazendo assim, a gente começou a fazer assim, aí veio a pandemia e pimba, então tivemos que repensar. Mas, assim, das disciplinas, essa foi a mais fácil de adaptar por conta já dessa intermitência, né? Bem, os encontros vão ser gravados e disponibilizados para toda a turma. Os textos também vão ficar disponíveis para vocês em PDF, os vídeos, os podcasts. Nós vamos enviar sempre no Google Classroom da turma. Vocês todos já receberam o convite. O Google Classroom é um só para o diurno e para o noturno. Se eventualmente, se a gente tiver fórum lá, chats, vocês podem responder como se fosse uma turma só, tá? Vamos pensar assim, que são só 2 grupos diferentes, mas as atividades são essencialmente as mesmas, vocês podem dialogar com os colegas do diurno também, vice-versa. As orientações vão ocorrer tanto pelo Classroom, como pelo Meet ou pelo WhatsApp, então a gente pode usar qualquer uma dessas plataformas para fazer a comunicação, vocês podem nos encontrar. Se vocês enviarem uma mensagem no WhatsApp, eu respondo, mas dependendo do dia, eu demoro mais. No dia da oficina, que eu estou ali com as atividades da oficina, eu consigo responder rapidamente, ou por e-mail também. Então, vocês podem ficar muito à vontade para me contatar. Eu acho que com Irapuã e Domingos, provavelmente, isso também, né? E até para ilustrar para eles, Alexandre, seria como, por exemplo, esse terceiro momento, né, seria, pronto, você tem que desenvolver uma atividade e, claro, isso vai aparecer dúvidas, vai aparecer inquietações, vocês vão querer discutir isso, né, e aí nós estamos disponíveis para essa discussão. Se fosse numa realidade um pouco mais normal, né, a gente estaria, por exemplo, lá no gabinete da gente, né, disponível para vocês para isso, né, para que isso fosse feito. E, de fato, quando era presencial, isso, de fato, acontecia. Né? E era interessante, porque, claro, permite também, inclusive com turmas menores, como essas que a gente tem aqui, que a gente tenha esse atendimento individualizado, né, e essa conversa personalizada com vocês. E, não, pronto, é o trabalho do fulano, vamos discutir aqui, né, o que você vai apresentar, como é que você está desenvolvendo isso, e a gente pode te dar indicações de leituras, pode te dar indicações didáticas, e tal. Pronto, Alexandre. Isso mesmo, legal. Então, contem, usem esse momento também. Na primeira edição funcionou, na segunda foi bem mais ou menos essa história da orientação, o pessoal ficou meio relapso, e nós também, né? Nós também. Eu tive, boa parte de vocês que são meus alunos sabem, né? Eu tive um drama familiar muito grande, perdi minha mãe, o Williams teve Covid, o Domingos teve também dengue, que quase foi Covid, a Cláudia teve também. Então, foi um semestre bem absurdo, né? E a gente acabou perdendo um pouco a mão do que a gente tinha planejado fazer com o pessoal que passou. Ainda assim, os trabalhos, graças ao esforço dos estudantes, assim, saíram muito legais. Mas nesse semestre a gente já vem com outro gás, né? A gente já vem com outro gás e, poxa, vai ser bacana se vocês puderem utilizar esse espaço. Bem... E não custa insistir, Alexandre. Usem.
certo, cara? Porque, assim, nós estamos aqui para isso. É verdade. Então, assim, então, de fato, usem esse terceiro momento para tirar dúvidas, para nos procurar, para, né, a cada oficina, cada atividade dessa que a gente realizava, né, a gente tem como conversar, dar orientações e tal, e se torna muito mais rico o processo. Então, pessoal, vamos lá para as oficinas. Vão ser 7 oficinas nessa edição. A primeira vai ser por que ensinar e aprender sociologia na escola. Então, já vão imaginando aí que tipo de problema, de situação problema, ou de desafio pedagógico vai ser pedido para vocês. A segunda oficina tem o título Ensinando Sociologia com Imagens. Então, não vai ser aquela ideia do mapa mental, mas nós estamos aqui trabalhando com as imagens, então tem uma discussão bem bacana sendo feita na área de ensino de sociologia sobre isso, né? Os livros didáticos utilizam muitas imagens, então tem toda uma discussão muito interessante sobre isso. O PowerPoint, né, que é feito, a ideia do ensino remoto também trabalha muito, né, nessa linha, então tem bastante coisa para você discutir aqui. Sociologia e música, eu imagino que vocês já têm uma ideia de qual dos professores vai puxar essa discussão, né? Tem professor aqui que entende um pouquinho dessa interface, né? Sociologia e alimentação, nós vamos ter uma especial aqui, uma edição especial de oficina, por isso vai ser bem interessante. Contos, literatura e leitura no ensino de sociologia, também uma discussão bem interessante sobre o ensino de sociologia, que tem uma interface muito legal com a leitura em sala de aula, com a contação de história, com o cordel, com os contos, enfim, tem muita coisa bacana para desenvolver aqui. E vamos fechar com a oficina 7, Jogos e Brincadeiras no ensino de sociologia. Então, também estamos preparando, já fizemos essa oficina nas 2 edições anteriores, acho que Irapuã, nas oficinas antes da gente chegar, também trabalhava com isso, né? Estamos preparando alguma coisa interessante no sentido remoto, de se pensar esses jogos e brincadeiras. Então, nós vamos passar esse material para vocês, vai ficar disponível lá no Classroom, e aqui nós temos o cronograma já detalhado com os ciclos dos 4 momentos de cada oficina. Então, por exemplo, na quarta-feira nós iniciamos a oficina de número 1, por que ensinar e aprender sociologia, preciso corrigir isso aqui. Então, na quarta-feira nós vamos disparar os textos para vocês. Aí, na segunda, dia 24, tá aqui 14 horas, porque eu estou com o plano do diurno, tá? Só onde está 14, leia-se 18 horas. Aliás, uma pergunta importante para fazer para vocês, antes da gente dar sequência e firmar isso aqui. 18 horas é tranquilo para vocês? Vocês precisam ou preferem que isso seja um pouco mais tarde? Algumas turmas minhas do noturno tinham pedido isso. Se desse para começar 6h30, fica melhor, 7 horas, por conta de pessoas que estão trabalhando. Vocês têm esse problema aqui, ou para vocês está tranquilo, os 18? Falando por mim, eu não tenho problema, mas talvez seja interessante também da gente saber se vocês pretendem usar esse espaço inteiro, né, tipo, até as 22, não sei se aí é interessante a gente saber disso para poder também discutir se dá para entrar 6h30, se a gente começa 6h30, então. Sim, professor, eu trabalho, Dilton, certo, Ícaro. E que horas, Dilton, ficaria melhor para você, assim, mais viável para chegar, para pegar aula? Eu acho que esse horário que em torno de 6h45, eu já estou no ponto já. E você, Vitória, Gamarra, Nicolas? Eu estou tranquilo no horário que foi decidido. Acho que por causa do Dilton, eu acho que pode ser 6h45, sim. Eu também, de acordo. Tá bom. Tá,
6h30 é bom para todos. 6h30, então, porque aí a gente não termina muito tarde, fica dentro e sempre tem um comecinho. O que você acha, Irapuã? 6h45 também não é um problema para mim, não, acho. Não vejo problema começar quebradinho, não. Não, pois é, para mim também não. Esses 15 minutos não traz problema. Pronto. Então, vamos deixar assim, combinado aqui 6h45. E, Ícaro, sobre essa tua segunda pergunta, nós reservamos o horário cheio, certo? Tanto da segunda quanto da quarta, para disciplina. Se nós vamos utilizar ele completo ou não, isso depende muito da dinâmica do dia, tá? Eu tenho feito, assim, em média, as minhas aulas, elas não passam de 2 horas ao todo, sabe? Eventualmente, isso pode extrapolar, mas eu acho que muito no quarto momento das oficinas. É o momento das apresentações, do debate, e extrapolando, a gente faz um intervalinho, né, para tomar uma água, para o pessoal dar uma... Mas, assim, eu acho que a gente reserva o momento. Não acho que dê para vocês, assim, marcarem para segunda-feira. Não, vou fazer uma disciplina às 9. Não. Se é que tem isso, acho que nem tem, né, no remoto. Tem ninguém inventando essas histórias, não, né? Talvez, né, na pós, mas... E assim, mas vai depender, eu não consigo te garantir, assim, o tempo previsto para... Olha, eu acho que o tempo previsto para esses momentos, pelo menos das oficinas que eu vou puxar aqui, do momento da instrução, é isso, assim, entre 1h40 e 2h20, porque é mais ou menos isso que tem saído, sabe? Para o quarto momento, eu não tenho como prever, assim, vai depender. Quando é bom, dura, viu? Quando é bom, dura umas 3 horas, 2 horas e pouco, mas não passa muito disso, não, porque a gente fica mais cansado de olhar para a tela, né, de falar assim, então não tem passado. Mas reservar... Eu acho que está todo mundo em busca do equilíbrio disso, né, Alexandre? Assim, que por um lado, claro, você não tem como a aula online na tela ser igual à aula presencial, né? O Ícaro, por exemplo, já foi meu aluno diversas vezes, ele sabe que eu sou um professor meio esticado, né, Ícaro? Eu puxo o horário, eu tensiono o horário da aula até o máximo possível, né, presencialmente. Mas, claro que no online a coisa funciona um pouco diferente, porque, obviamente, na tela né, mais cansativa, a coisa enfim, é outra dinâmica, né? Mas, por outro lado, a gente não pode, se a gente reduz demais esse tempo, a gente não consegue dar conta dos conteúdos, né? Assim, eu tive uma experiência no semestre passado com uma disciplina de cunho mais teórico, em que essas aulas muito enxutas prejudicaram muito a questão. Porque, claro, a gente precisa de um tempo para maturar as discussões, né, para aprofundar determinados pontos, ou mesmo para explicar determinados conceitos, né? Então, a gente tem que equilibrar alguma coisa entre que não seja nem muito tempo, nem tempo de menos, né? E a gente vai tentar, né? Vamos buscar esse equilíbrio, né? Estamos todos buscando, né? Nessa novidade remota que estamos mergulhados. Mas acho que é aí com isso que o Alexandre está colocando, acho que é na linha desse intervalo aí. Vamos ver. Mas vocês vão ver, o tempo passa voando aqui na oficina de ensino, porque vocês participam, a gente interage, não é aquela coisa muito o monólogo. Não é uma disciplina expositiva, né? Então... Como a gente estava falando hoje à tarde. Bem, então, olha, do mesmo modo que nós temos aqui para a oficina 1, já temos a previsão das outras todas, né, com as datas, e no final está previsto aqui para a disciplina, né, ao término da oficina 7, nós temos ainda mais uma semana, que é uma semana para uma possível recuperação de conteúdo.
Bem, o que é isso? Caso vocês não consigam fazer uma ou outra oficina no período, porque tem um problema, não conseguiu apresentar, ou fez uma parte, mas quer recuperar, sabe, depois da correção, depois do debate, quer fazer uma alteração. Então, vai ser um período para isso, esse período de recuperação. E aí, nosso encerramento está previsto para o dia 30 de agosto, e lançamento de notas, a gente vai receber, né, até o último momento possível para poder dar as notas, né, mas as entregas das oficinas, elas ocorrem dentro dos ciclos, né, os ciclos das próprias oficinas. Então, vocês têm, para a oficina 1, vai ser no dia 31 de maio. Então, vocês já podem compreender para a disciplina que a primeira avaliação tem a data final no dia 31 de maio. Dia 31, vocês já vão apresentar um determinado recurso, uma determinada prática que foi pedida para a oficina. E cada oficina, então, já falando sobre frequência e avaliação. A frequência, então, ela é processual, ela está diluída ao longo de todos esses movimentos. Participações nas aulas são consideradas tanto de modo presencial, como agora, que vocês estão aqui, como através dos comentários extemporâneos, nas chaves que a gente vai abrir lá dentro do Google Classroom, no WhatsApp. Então, o registro da frequência está bem diluído, nós não cobramos a frequência da presença que é síncrona, né, seguindo a orientação da coordenação, da direção. Isso, assim, a presença de vocês, o registro da frequência é justamente a participação nas atividades. Então, a realização das próprias oficinas, a presença aí na apresentação e na instrução, claro, né, mas a realização das atividades serve como registro de frequência. E as notas vão ser atribuídas a cada oficina. Então, cada oficina vale 2 ou 20 pontos, que vocês preferirem, né? Então, isso faz, pessoal, se vocês calcularam já aqui comigo, isso faz com que seja possível alcançar 140 pontos. Se vocês fizerem belíssimas oficinas, todas muito bem feitinhas, vocês fazem 140 pontos. Contudo, ainda que seja possível alcançar esses pontos, os estudantes que extrapolarem os 10 vão ficar com 10 lá no CIGA, porque a gente não tem essa possibilidade de abrir essa nota, isso aí escapa, né? Mas tem uma vantagem de levar isso para o mundo. Vamos ficar com 7 estratégias, 7 materiais, né? Então façam todas as oficinas, e claro, vocês podem chegar aos 10 pontos com 5 oficinas. Se fizer 5 oficinas muito bem feitas, chega aos 10 pontos, não precisa fazer as 7. Agora, o que a gente quer é que vocês façam todas as oficinas, e vocês podem fazer as 7, ficar quebradinho aqui, um quebradinho ali. Então, enfim, essa é mais a conversa da nota. Isso é uma coisa, para mim, está em segundo plano. Em primeiro plano está realmente a produção do acervo, que eu acho que é a grande finalidade da disciplina. Nós realizarmos todas as reflexões que demandam dessas discussões, dessas práticas, tudo que envolve, né, pensar e produzir, tem toda essa dimensão criativa da disciplina. Isso, para mim, é o essencial. E vocês saírem daqui com vários recursos. A ideia, né, Irapuã, a gente tem falado lá na tarde, é que o estudante da licenciatura aqui da UFC, que faz a disciplina de oficina de ensino, sai dessa disciplina, assim, se alguém pegar vocês, assim, para vamos para a escola, você precisa dar aula amanhã, vocês têm o que fazer, e tem que fazer legal, sabe? Não vai chegar na escola sem, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Tem que dar aula. Não, vocês vão sair daqui da oficina com algumas coisas para fazer, assim, para depois pensar num plano maior, né? Então, a ideia vocês criam um repertório, né? Um repertório. São 7 oficinas, em cada oficina dessa você vai ter um produto, né, digamos assim. Um produto que é esse material, que vai ser apresentado e discutido. E isso você vai poder depois usar em sala de aula. Então, é uma coisa muito bacana. Assim, a gente já teve essa experiência antes, né, e é muito bacana, gente, assim, como vocês vão produzindo isso, e a gente vai discutindo esses temas, né, é muito criativo, sabe, é muito
é muito dinâmico. Então, assim, é uma bacaníssima mesmo a oficina de ensino, porque ela traz esse componente prático. É uma disciplina mão na massa mesmo. Certo? A gente tem textos para orientar, obviamente, vamos discutir os textos, né? Mas, de fato, o protagonista dessa disciplina são vocês na produção desses materiais e na discussão que a gente vai fazer a partir deles. E aí vocês vão ver como isso vocês vão crescendo, né? Fazendo esses materiais, esse repertório. Uma dúvida, pessoal, a entrega dos trabalhos vai ser naquele mesmo esquema das outras disciplinas, de ficar aí vendo portfólio no Classroom e tal, ou vai ser diferente dessa vez? Ô Ícaro, isso vai depender de cada oficina. E provavelmente o Domingos não vai querer colocar lá no esquema do portfólio. Eu mesmo também não quero utilizar, por exemplo, aqueles arquivos de edição coletiva lá no Google Classroom, porque eu não soube até agora como fazer para aquilo funcionar direito. Então, a gente vai ter meios diversos assim para receber, tá? Pode pedir por e-mail, pode pedir por WhatsApp. Para essa primeira aqui, por exemplo, vai ser, vocês vão poder entregar via WhatsApp, via e-mail, e eu vou colocar lá a instrução, sim, tá? No Google Classroom, sempre que tiver oficina, eu vou colocar certinho lá também a instrução, o comando, tanto pelo Classroom como pelo CHA, né? Para vocês terem as possibilidades. Tem que ir afinando essa comunicação, né? Que mais, pessoal? Dúvidas, gente? Digam aí as dúvidas de vocês. Acho que o pessoal tá... Não tem dúvida? Está tudo zerado, então? Diz, Nicolas. Não, é só para dizer que eu não tenho dúvidas. Então, a gente só tem a única dúvida. A gente vai ter só uma aula agora, na quarta, e aí só daqui 2 semanas. Não. Quarta não tem um encontro. Quarta vocês vão receber os textos. Ok? Aí na segunda, nós vamos nos encontrar para a instrução, para a aula de instrução e debate dos textos e comando. Então, é isso. Peguem aqueles, bota de novo os 4 momentos, né? Cada uma das 7 oficinas vai ter aqueles 4 momentos. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá, mas não, aquele lá tá melhor. Cadê o plano? Agora eu fechei, ó. Peraí. Deixa eu abrir de novo aqui. Mas eu lembro, tá? Eu só confundi a data. Não, porque assim, esse primeiro momento é o disparado do texto, depois tem a aula de instrução, que a gente vai discutir o texto, vamos discutir a atividade que a gente vai realizar, vamos, né, explicar para vocês vão discutir sobre isso. No terceiro momento, a gente tem aquela conversa para orientação, para tirar dúvidas, né, que aí tal, cada um é individualizado, não é um momento assim como sala de aula, né, cada um professor conversando e tal, e o quarto momento em que vocês apresentam, né, e aí a gente discute depois as apresentações. Então a gente só se encontra nas segundas. Os encontros... Os encontros síncronos na segunda. Isso. Ali, ó. A título de exemplo aqui, vamos seguir aqui a segunda oficina das imagens. Ó, de novo, quarta-feira, textos. Segunda, instrução. Quarta, orientação. Segunda, as apresentações. Sempre nesse ciclo. E aí deu muito certo, porque como a gente não tem feriado, se tivesse um feriado quebrando, que alguma coisa assim, a gente poderia não conseguir isso, mas deu para alinhar um formato que bate sempre nas segundas as atividades síncronas e nas quartas as assíncronas.
Mas, mais uma vez, reforçando, considerem as assíncronas como um momento para a oficina de ensino. Mesmo que vocês não usem ali, especificamente na quarta-feira, mas considerem, porque a gente vai pedir, a gente vai demandar isso de vocês, tá bom? Oi, Ícaro. Vocês falaram que vão liberar os textos na quarta, certo? Eu achei interessante, tipo assim, se já tiver relação de texto, não tem problema, acho que não tem problema nem liberar antes, né? Até para quem já tiver um tempo antes, já ir adiantando também. Aí eu queria saber se já começa a valer dessa quarta. Vale. Essa quarta está inaugurada, a oficina 1. Eu vou fazer de tudo para soltar um pouco antes, viu? Pelo menos para a oficina 1. Mas para as outras a gente ainda está alinhando alguns textos, algumas atividades, então... mas tudo bem, lá no Google Classroom, eu acho que isso é um pedido razoável, né, Irapuã? Na medida em que a gente for tendo os textos, dá para colocar lá no Classroom. Agora, a chamada mesmo, sabe, com encaminhamento, com tudo certinho, vamos tentar seguir essa linha, até porque, por experiência própria, eu já vi tem gente que bom, beleza, nossa, maravilha, estou com todos os textos, mas tem gente que vê uma quantidade grande de texto e fica muito ansioso, sabe, fica nervoso, não, meu Deus, não vou dar conta, e não é para ninguém ficar ansioso aqui, essa disciplina é uma disciplina para a gente criar junto, para a gente pensar, para a gente impulsionar a formação docente de vocês, mas não é para levar estresse para ninguém, não. Vamos ficar, se for estresse bom, né? Nada de aquele... Porque imagine vocês, a gente vai estar aqui discutindo a questão da música, da literatura, dos jogos, da alimentação, comida, né? Então, assim, a gente vai pensar esses elementos que são elementos interessantes, até um certo ponto lúdicos, né? Mas pensando a partir de, bom, como é que eu posso usar isso como ferramenta para ensinar sociologia no ensino médio, né? Então, essas chaves, elas são muito estimulantes para a gente produzir esses materiais, né? E vocês vão ver, assim, que essa dinâmica do fazer na quarta e discutir na segunda, né, dá um movimento muito bacana para a disciplina. E vocês vão ver como vocês vão mesmo usar esse tempo da quarta-feira. Você pode estar pensando, isso aí é balela, aí na quarta-feira nós vamos ficar ali folgado, pensando e tal, e na segunda-feira a gente enxerga. Não, vocês vão ver que não é assim. Vocês vão ver que vocês vão usar mesmo o tempo da quarta-feira, e isso vai funcionar muito bem, né, porque, de fato, essa dinâmica dessa disciplina, desse movimento, né? A gente tem um tempo atividade, tem um tempo aula aqui, né, para discutir, e o material que se produz disso é muito legal. E, assim, para falar um pouco para vocês, assim, a gente já, né, teve essas experiências antes, e o resultado sai um resultado muito legal, e depois a gente pode, inclusive, discutir, apresentar esses resultados em outros espaços, né? Já houve algumas propostas aqui, né, da gente apresentar, por exemplo, né, no Spoilers da licenciatura, a gente apresentar isso com o pessoal do PIBID, né? Alexandre, fala aí, que eu acho que é tu que colocou esses temperos. É verdade, gente. Faltou comentar isso aqui. Sacanagem, a gente comenta lá no diurno e não fala os outros elementos da oficina de ensino aqui também. Bem, nós temos, assim, por conta dos bons resultados da disciplina, né, a gente já está pensando, já faz há 2 semestres, de reunir, assim, alguns dos materiais que vocês produziram e construir isso em forma de capítulos e produzir um livro mesmo sobre a oficina de ensino, trazendo vocês como coautores, né, vocês levarem as oficinas que vocês mais gostaram e que saiu um resultado bacana para trabalhar e produzir essas oficinas. Aí tem outras atividades também, uma coisa que a gente tem percebido, estamos estimulando, queremos que vocês façam isso também, porque tem sido muito, muito, muito interessante, levar as oficinas que vocês produzem aqui para as práticas de trabalho docente 3 e 4. Quem estiver ainda fazendo 3 e 4, porque utilizar o que vocês estão fazendo aqui num plano de aula, na 3, num plano de ensino, e levar para uma regência para o ensino médio, na 4,
Isso tem sido muito interessante, até para a gente observar. Pode ser um negócio muito bacana aqui, mas aí vocês percebem outros efeitos no ensino médio, pegam pistas mais interessantes, vão aperfeiçoando os artefatos que são produzidos aqui. E nós queremos, aí já é uma ideia, vai ser mais para o meio do nosso programa, que não vai ser de imediato, mas nós queremos, em algum momento, trazer a turma do PIBID para a nossa aula aqui, para as apresentações, e o pessoal do PIBID é bacana para isso, porque eles estão num outro momento da formação docente, bem no início ali, estão tendo uma experiência na escola, estão mais próximos do ensino médio, porque acabaram de sair, né, do ensino médio, então é muito legal tê-los como leitores críticos e como assim, pré-teste, né, para as nossas oficinas aqui. Então eles vão ser convidados em algum momento. E o professor Williams tem um projeto, né, o projeto do PIPE, né, que é porque eu entrei na graduação para ser professor, então é um projeto voltado lá para os primeiros anos, para os primeiros semestres, e uma das grandes vontades do Williams é trazer levar um pouco dessa experiência que a gente realiza aqui na oficina de ensino lá para os primeiros anos, para os primeiros semestres, quer dizer. Então, em algum momento, nós também vamos querer fazer isso aqui com vocês, sabe? A gente já estava comentando no diurno, também no noturno, de quando a gente já tiver com as oficinas maduras aqui, vamos levar para discutir com as turmas que estão chegando agora por via do projeto do Williams. E, por fim, um outro caminho aí no sentido inverso é também levar um pouco dessa discussão lá para o prof-sócio, para que os colegas que são professores já do ensino médio, estão fazendo mestrado profissional, possam discutir, possam debater, possam se inspirar, inclusive, com os trabalhos de vocês, mas possam também orientar, sabe, dizer, olha, isso aqui na sala de aula funciona, isso aqui não funciona muito bem assim, não, ó, veja bem. Então, também, preparar um momento, e aí eu tô reservando um momento, virar porra, tô falando, estou reservando, na verdade, eu quero ainda conversar com o coordenador do professor para ver se tem viabilidade para isso, que é o Irapuã, né? Mas eu gostaria de levar reservar um momento na disciplina de metodologia de ensino lá no professócio, para ex-alunos, e aí vocês vão ser isso no futuro, né? Mas ex-alunos da oficina de ensino trabalharem suas oficinas, apresentarem suas oficinas e discutirem com os professores lá. Então, para fazer bem esse trânsito. Então, a oficina de ensino como um ponto de encontro entre o ensino médio, o prof-sócio e a licenciatura, a graduação. Vai ser bem legal. Se a gente conseguir dar conta de algumas dessas intenções, já vai ser bem bacana. Não, vai ser bem bacana. E aí, só para mostrar para eles, assim, já aconteceu em edições anteriores, por exemplo, da gente pegar o material que foi produzido na disciplina e apresentar no auditório, lá nas ciências sociais, para os outros alunos dos outros semestres, por exemplo. Né? Isso, claro, isso no momento presencial e tal, isso foi possível. Teve uma vez que a gente apresentou lá na Praça Geraldo Marcán, né? Antes da invasão e tudo aquilo que aconteceu depois, né? Mas isso foi possível em algum momento da história recente. Teve também, já aconteceu de essas atividades na oficina de ensino gerarem oficinas que os alunos apresentaram no ENESEB, no Encontro Nacional de Sociologia na Educação Básica, né, de ensino de Sociologia na Educação Básica. E aí eles levaram, então, isso como uma oficina formatada para apresentar lá no Congresso, né, apresenta para o Brasil inteiro, né, porque você tem gente do país todo nesse encontro, e isso gera também várias discussões, depois gera publicação em livro, em artigo, não sei o quê. Então, assim, é claro que esses desdobramentos do que a gente vai realizar aqui, eles são realmente esperados, né? E, para além disso, a gente está produzindo, como o Alexandre estava colocando, a gente está produzindo aqui repertórios para que vocês tenham, né, esses recursos especiais, digamos assim, para usar em sala de aula, né? Lembrando aquilo que a gente falou da outra vez, né, Alexandre, que é claro que a gente está produzindo aqui oficinas que tem esses produtos. Então, vocês vão trabalhar com música, vão trabalhar com comida e tal, né? E a gente vai gerar esses produtos, né? E, claro, você, na sala de aula, no real, né, lá na escola, você não vai usar isso toda a aula, obviamente, né? Claro que não.
é muito trabalhoso, é muito dispendioso fazer isso em todas as aulas, mas você vai ter esse repertório para utilizar isso naqueles momentos especiais ali, uma vez, 2 vezes por bimestre, né? Para você desenvolver uma atividade diferente com o aluno, discutindo sociologia, né? Porque a sociologia, ela não pode ser, ela não deveria ser uma disciplina como as outras na escola, né? Porque a gente tem, de fato, essa natureza distinta pelo tema que essa disciplina tem, né? Pela natureza que ela tem, a gente discutir coisas do cotidiano desses jovens, a vida desses jovens, né? Que a gente pode acrescentar coisas que, de fato, as outras disciplinas teriam muito mais dificuldade de fazer, né? Seja a matemática, seja a química, ou mesmo a própria história e geografia, né? Então, a gente tem esse potencial, né? E a gente, claro, a gente interessa a gente desenvolver, porque nós temos uma questão que o curso de Ciências Sociais, como ele ainda é muito voltado para o bacharelado, né? Então, mesmo dentro da licenciatura, vocês falaram no início, né? Quer dizer, apesar de estar na licenciatura, só se perceberam na licenciatura quando começam as disciplinas específicas da licenciatura, né? E isso ocorre já no 3º ano de formação, né? Você não pensa muito nesse elemento de, bom, como é que eu vou fazer para ensinar isso, né? Para ensinar tudo isso que eu estou aprendendo, como é que eu vou ensinar isso para um estudante? E a gente reproduz esse modelo da universidade, que é uma coisa de aula expositiva, né? De você sentar ali e conversar com os estudantes, mas, né, uma roda de conversa, na qual o professor tem um papel de mediador, de provocador, os alunos participam um pouco e tal, né, mas que, de fato, isso funciona bem na universidade, mas não necessariamente isso funciona na escola, né, porque vocês estão estudando ciências sociais, vocês escolheram fazer ciências sociais, os alunos não escolheram estudar sociologia, né. Eles estão ali, a sociologia é uma disciplina dentre as várias outras dezenas de disciplinas que eles têm que cursar, né? E claro, essa pode ser uma disciplina diferente, pode ser uma disciplina diferencial, né? De eles se apaixonarem pela sociologia, né? Mas para isso a gente tem que dar um passo adiante, a gente tem que romper um pouco com essa lógica da aula expositiva, né? Claro que não significa dizer que, repito, você não vai fazer essas oficinas em todas as aulas, mas você vai ter ela como um recurso para mostrar que essa disciplina é um pouco diferente das outras, né? E você vai ter como trazer elementos para tornar essas discussões, que são discussões sobre a vida, bem mais interessantes para eles, né? É isso aí, gente. Então, já espero que estejam animados com essa proposta, como eu, Irapuã, Domingos estamos. Ficamos aí, a Vitória acabou saindo, né, e nem deu o oi aqui para a turma, mas ela, acho que de verdade, ela é do noturno. E faltou dar um oi aí para o Dilton, né? O Dilton que chegou um pouquinho mais tarde. Dilton, conta aí para nós, como é que você está na graduação, tá, o que você está fazendo da licenciatura, e você está animado aí com a proposta que nós acabamos de contar aí. Sim, professores, eu estou gostando da proposta, sim. Acho bem interessante e eu sempre tive a vontade de ensinar, já estou no 10º semestre de Ciências Sociais, né? E gosto, amo o que eu faço e espero ser um bom professor, pelo menos 10% do que vocês são, né? Oh, mas vai ser muito mais. Nossos alunos disparam, ó. Bacana, Dilton, bacana. Que bom, bem-vindo aí. Né? Gente, vocês vão ver quando sair os resultados do material que vocês vão produzir na oficina, como vocês dão de 10 na gente. Pois é. Vocês são muito mais criativos, mais tecnológicos, mais jovens, sabe? O resultado que sai é muito legal. É muito legal. Mesmo, Irapuã, isso aí E é o que nos deixa mais felizes, né? Exato, porque a gente está aqui para isso mesmo. Nossa função é ser superada.
né? Pô, com O certeza. Weber já dizia isso, né? A nossa finalidade como sociólogo é ser superado. A gente precisa... Falando no Weber, agora só para voltar àquela conversa lá do comecinho, quando acho que estava só o Ícaro aqui, que a gente começou a falar que tinha que ser barbado, né, para fazer essa disciplina, né, que só tinha gente de barba. Eu estava lembrando que do Donald Pearson, que ia fazer a pesquisa sobre o tamanho dos bigodes e das barbas, até que foi recrutado para vir pensar o Brasil, né? E então a nossa sociologia começa com essa discussão aqui, né? A pesquisa sociológica no Brasil. E tem uma coisa interessante, né? O Marx, o Durkheim e o Weber eram todos barbados, né? Mas depois você tem uma geração de não barbados, como o Bourdieu, o Giddens, o Norbert Elias. Vai ser uma nova classificação. É uma nova classificação, né? E agora estamos voltando todos a ser barbados de novo, né? Então, são ciclos históricos. Ai. Então tá bom, gente. Mais questões, dúvidas sobre a disciplina? Nos encontramos de modo assíncrono na quarta, com os textos. Sim, aí o Alexandre, né, aquela coisa, quando a gente disparar os textos para vocês, vai junto com o texto uma pequena orientação, né, sobre a leitura dos textos, né? Diz aí, Alexandre, que tu... Sim. Sempre que a gente disparar os textos, vão estar lá no Google Classroom, a referência do texto certinho, né? Eles podem vir acompanhado de um pequeno textinho explicativo nosso, ou de um áudio, tá? Nós vamos mandar lá no grupo do WhatsApp também, no Cigar. A ideia, gente, é o seguinte, que ninguém perca esses textos, assim, eu perdi, não recebi, não vi, então a gente vai sinalizar de todos os modos e encaminhar, tá? Por vezes a gente pode passar uma bibliografia que é básica, outra complementar, então vocês já fiquem atentos. Isso aqui tem que ler de qualquer jeito para segunda-feira, porque isso aqui vai ser trabalhado na segunda. Que for complementar, às vezes é algo para depois, né, ser puxado. Quem der conta de ler tudo, maravilha. Então, é isso, né? Na quarta-feira, então, vem essa orientação para vocês a respeito da primeira oficina. Nós vamos trabalhar com... Tá, eu vou dar um pequeno spoiler, então, do que vem aí para a primeira oficina. Na primeira oficina, nós vamos trabalhar com uma discussão histórica, então, com um texto que é resultado da luta pela implantação da sociologia nessa última versão, né? Então, a luta pela efetivação dela enquanto disciplina. Então, nós vamos ler o que é o parecer para o Conselho Nacional de Educação, a defesa da sociologia no parecer, que é uma defesa circunstanciada. Então, é um documento, mas ao mesmo tempo que é um documento, claro, né, como todo documento histórico, né, ele tem um contexto, então vai ser interessante a gente pensar nesse contexto. Esse contexto ele é reclamado hoje novamente, porque a disciplina ela foi reposicionada no currículo, ou tentaram tirar a sociologia de fato, né, ela não foi retirada, mas foi reposicionada. Então, a discussão daquele contexto lá, que é o contexto de 2005, 2006, ela é retomada hoje. Então, nós vamos ler esse texto, nós vamos ler um texto de um colega nosso muito querido, acho que você conhece, o Fagner Carniel, lá da UEM. Ele tem um texto que se chama de Sociólogo e Louco, Todo Mundo Tem um Pouco, que é um texto sobre porquê da sociologia, né? Por que a disciplina de sociologia é a mais legal de todas. Esse é o argumento dele, é o que o Irapuã estava falando aqui. E é um texto delicioso que ele escreveu com uma colega, também muito bacana, que é a Zuleika. Nós vamos ler um texto que é do Bernard Lahire, que, na verdade, é o texto que foi publicado na Revista de Ciências Sociais daqui da UFC, que foi a fala que ele preparou para a abertura do Eneseb aqui na UFC, e o Bernard Lahire é um sociólogo de educação, um sociólogo que também pensa as questões do ensino, sociólogo contemporâneo. Não sei se vocês chegaram a lê-lo em alguma das disciplinas da graduação,
mas ele é muito trabalhado hoje, porque para quem pesquisa o fenômeno escolar, né, ele tem textos, assim, importantíssimos, e ele tem, assim, uma produção teórica robusta, né, o Lair é um dos caras que tem feito, assim, uma sociologia contemporânea muito interessante, a sociologia Talvez até seja antropológica. o maior sociólogo francês, né, vivo, né, eu acho. Provavelmente, né, Assim, de fato, o do B também, mas assim, eu acho que o Lair mais até, né, assim, o Lair, essa coisa dessa discussão das disposições e tal, como uma teoria, né, complementar ou lado a lado ali com a do Bourdieu, né, então, assim, é de fato um grande teórico mesmo, né. Sim, sim. Um grande nome. Então, nós vamos ler esses textos, esses 3 básicos para a discussão na segunda-feira, mas nós vamos ter como complemento alguns outros elementos. Tá? Como é uma discussão sobre o início do porquê da sociologia, também nós vamos recortar alguns trechos dos livros didáticos para a gente pensar lá, juntos, sobre o início dessa discussão. Então, esses textos a gente vai disparar para vocês. Como eu falei para o Ícaro, eu vou tentar disparar um pouco antes até. Eu estou só fazendo os recortes dos livros didáticos, mas na quarta a gente manda os textos para vocês com algumas orientações. E na segunda nós discutimos esses textos. Na quarta, já as orientações sobre o que vocês vão fazer, que nós vamos discutir na segunda, e na segunda seguinte, já as apresentações. Essa vai ser a sequência para a primeira oficina. E aí a gente vai também ajustando ao longo do processo, né? Como qualquer disciplina viva, né? Depende muito dessa interação. Se for necessário, a gente faz ajustes no tempo, nos momentos. Então, gente... muito importante, Arapuã. Eu sabia que estava faltando alguma coisa essencial que a gente tinha que falar aqui. A aula inaugural do Prof. Sócio. Verdade. Gente, na quinta-feira, 14 horas, a gente tem a aula inaugural do Prof. Sócio, né? O Prof. Sócio, para quem não conhece, ele é mestrado profissional de Sociologia em rede nacional. Ele é um mestrado voltado especificamente para a qualificação de professores de Sociologia na educação básica. Certo? Então, assim, é um mestrado, de fato, para o professor de Sociologia da escola. Certo? Então, nós ofertamos esse mestrado aqui na UFC, né? Eu sou coordenador aqui do Prof. Sócio na UFC, né? Mas esse professor, como diz, esse mestrado, como diz o nome, ele é um mestrado em rede nacional, ou seja, nós somos uma rede de instituições, são 9 instituições brasileiras, tem na Paraíba, na Bahia, em São Paulo, né, no Paraná, aqui no Ceará. Essas universidades todas ofertam o mesmo curso, né, cada um com seus professores, cada um com seus coordenadores, mas seguindo o mesmo fluxo, né. Então, aí a coordenação nacional do Prof. Sócio é da professora Daniele, né, e a UFC é a âncora dessa rede nacional. E aí, na quinta-feira agora, é a aula inaugural da nossa aqui, do Prof. Sócio da UFC. E aí nós vamos ter a apresentação de 2 professores da educação básica, são 2 professores, né, das escolas de Sociologia, o professor Manuel Neto e o professor Márcio Kleber, né, e eles vão apresentar as pesquisas deles, né, no âmbito do ensino de Sociologia. Então, assim, vai ser uma coisa super, super bacana, certo? Até como mostrar, servir de estímulo para vocês também, quer dizer, são caras que estão, né, são professores, atuam nas escolas e, né, desenvolvem pesquisas, né, para quebrar um pouco aquela ideia de que o bacharelado é formado por pesquisador, a licenciatura é formada por professor, né, claro que isso é um absurdo, não tem como você ser professor sem ser pesquisador, então o formado na licenciatura, o licenciado, ele pesquisa também, né, eu sempre digo isso, eu já disse isso hoje à tarde e repito agora, né, a licenciatura é o mesmo curso do bacharelado, com mais coisa,
Na verdade, pensem isso, né? Vocês têm um curso maior do que o bacharelado, porque vocês fazem tudo que o bacharelado faz e mais uma carga de disciplinas que o bacharelado não tem, que são as disciplinas didáticas, né? Vocês não fazem uma monografia, mas fazem os estágios e fazem o memorial no final, né? Então, vocês são tão habilitados quanto os bacharéis para a questão da pesquisa e desenvolvem pesquisa. No Profsócio é um mestrado voltado para licenciados, exclusivamente para licenciados, né? Só pode ser aluno do Profsócio se você for professor de sociologia, e lá no Profsócio, obviamente, você vai fazer pesquisa. E os trabalhos finais do Profsócio podem ser a dissertação tradicional, mas você pode fazer uma intervenção didática, você pode fazer um material didático, né? Tudo isso, claro, substanciado, pesquisado, orientado por um professor, com leitura e tal. Então, assim, e você produz um material que é fantástico. E o professor já vem mostrando como, de fato, o resultado disso é sensacional, gente. Os trabalhos do professor são trabalhos muito bons, porque, de fato, ele traz todo esse elemento da pesquisa, da reflexão teórica, da discussão conceitual que a sociologia tem, mas agora aplicado a uma realidade específica, que é a da escola e a do ensino de sociologia. Então, tem resultados, né, fantásticos. E aí, então, nós estamos com a aula inaugural dessa que é a terceira turma do Profsócio, né? Nós estamos iniciando a terceira turma do mestrado. Então, temos a primeira turma que concluiu, né? Então, eles desenvolveram os trabalhos, né? A segunda turma já está em processo de finalização, já está começando a produzir seus trabalhos finais, a pandemia, né, esticou um pouco, mas estão aí fazendo, e a terceira turma entrando agora, né? Então, assim, quem sabe vocês no futuro podem ser alunos do Profsócio, né? Então, fica o convite para quem puder, é no horário da tarde, né? Então, assim, quem trabalhar e tal, pode ser que tenha problema, mas fica o convite para quem puder acompanhar. A gente vai disponibilizar o link para vocês na quinta, às 14 horas, certo? Vai ser ótimo. Nossa, vai ser excelente. Se der para participar, participem. Vai ser muito bom. Eu acho que agora sim, Irapuã. Agora eu acho que não consigo lembrar de mais nada no momento. Então, se vocês tiverem mais alguma questão, algum comentário, se não, encerramos. Então, boa noite. Acho que é isso, né? Então, gente, valeu. Gente, sejam bem-vindos à disciplina. Quarta-feira os textos chegam, certo? Vamos nos comunicando pelo WhatsApp, pelo Classroom, por todas as plataformas. E vocês vão ver como essa disciplina vai ser a mais legal do curso de vocês. Sério. Aguarde e confie. Boa noite, professores. Tchauzinho, boa noite. Boa noite, gente. Tudo de Boa bom. noite. Até mais. Tchauzinho. Boa semana. Com bastante gás aí. Valeu, meu caro. Massa, hein, ó. Valeu. Ó, high five. Muito bom. Desliga a gravação aí. Nossa, é mesmo. Olha, cara,